Vamos. E aí, galera, tudo bom? Olá, Bem-vindo ao pessoal, tudo Tal bem? Quântico. Olá, Eu pessoal, sou o Rafael, ele bem-vindo na mais uma telinha. vez. Eu sou o Marco. Matheus aqui. Então, você que está aqui começando mais um vídeo com a gente nessa série de autoconhecimento, já peço para deixar a sua inscrição, seu like, seu comentário, compartilhar com a galera que gosta Comenta. de compartilhar e gosta aí desses assuntos sobre autoconhecimento, ciência, né, física quântica, metafísica, psicologia. A gente está sempre nesse assunto aqui. E hoje eu, Marco e o Matheus vamos falar sobre amadurecimento. E aí eu vou passar a bola para o Marco. O Marco hoje dá um chicote aí para vocês aproveitarem. Não, acho que pode. Vamos ver o que vai fluir nesse vídeo, né? Mas é É uma amadurecimento. brincadeira. Não, tranquilo. O Rafa me deu o chicote do carrasco. É no tarô, eu estou acostumado com o tarô e o chicote é o que vem para ensinar, assim, né? Mas é o amadurecimento, você falou tudo agora, porque o amadurecimento vem, ele precisa de um certo chicote, um certo cabresto ali, né, para poder guiar, vamos dizer assim, no cabresto usa no animal, né, mas o ser humano Sim, ele tem essa parte animalesca ainda, né? E também faz parte do processo evolutivo que nós estamos passando. E a questão do amadurecimento é bom a gente explorar essa questão, porque se você não decide por amadurecer, você vai vivendo uma vida, vamos dizer assim, banal, fútil, né? Você não cresce, não evolui, não busca coisas novas, igual nós estávamos conversando aqui de outras ideias, outras filosofias antes de iniciar o vídeo, e vem novos ensinamentos, né? E a gente está sempre buscando essa questão. E para você dar ter esse amadurecimento, é preciso você se desafiar, né? Você se desafia para quê? Porque aquele desafio vai fazer com que você ganhe experiência e vai se tornando uma pessoa mais madura também. O Rafa deu alguns exemplos aí do que ele promoveu essas semanas que passaram aí, fantástica sobre amadurecimento, né? E você encarar aquilo que você deve fazer, você encarar realmente, igual a gente usa bastante um termo que o professor Hélio ensinou, que tem que pagar o vaso chinês, né? Amadurecer é isso, é você saber que você vai ter que assumir a responsabilidade por algo que você fez. Essa é a nuance do amadurecimento. Você assumir a responsabilidade por suas próprias ações, suas palavras, seus pensamentos, seus sentimentos e tudo aquilo que você vem fazendo. E é necessário todos passarem por esse processo de amadurecimento. Por quê? Você vai ganhando uma consciência mais expandida, uma consciência mais complexa e vai alcançando níveis mais elevados de espírito também, né? Isso faz parte do nosso processo de amadurecimento. É isso mesmo. vou deixar aí, Matheus, vai contigo. Vou dar um exemplo aqui de amadurecimento, né? Que a vida é feita de amadurecimento. São tantos exemplos que dá para ser utilizado, eu acho que a gente vai conseguir falar sobre diversos assuntos sobre amadurecimento nesse vídeo, mas eu vou dar a questão da criança, né? A criança, mais uma vez, né? Está lá amamentando, aí tem que vir o desmame, a criança sofre, mas é necessário, né? Essa dor que ela vai passar do desmame, porque assim ela vai conseguir beber sozinha, tomar sozinha. O maior exemplo que você pode ter com uma criança é colocar várias crianças juntas sem a supervisão de algum adulto. Você vai ver que criança é puro ego, toma o brinquedo da outra, bate na outra, puxa o cabelo na outra. Então tem que ter esse cabresto para amadurecer, né? Que é um adulto ali e fala, não, você não pode fazer isso. Você divide seu brinquedinho, a criança vai entendendo, ou seja, amadurecendo, ela precisa dividir também. E algumas coisas não é bom para ela fazer, né? Se ela não quebrar esse padrão, na vida adulta vai atrapalhar ela não vai aceitar não, ela não vai aceitar perder. Perder não é ruim. Às vezes você está perdendo algo para ganhar algo melhor. Ou porque simplesmente aquilo que você gosta de gente faz bem. Então, às vezes, é preciso a gente parar para pensar
e rever as nossas atitudes para poder crescer, né? Porque o ser humano, eu costumo falar que é uma eterna criança, está sempre aprendendo. E às vezes eu acredito hoje, não vou acreditar amanhã. E amadurecer é difícil, né? Quantas vezes a criança, para aprender a andar, tem que cair, bater a cabeça, ela percebe, pô, se eu cair, eu vou bater a cabeça, vai doer. Então, amadurecimento é, é gradativo, né? Vou passar a bola para o Marco, para o Rafa aí, para complementar, porque tem várias coisas para se falar. Eu vou complementar aí o que vocês estão conversando com a galera. E é uma percepção que nós, todos os seres humanos, vamos ter no decorrer do amadurecimento. Que chega a fases ou ciclos que a gente sempre repete a mesma coisa, né? Ou alguma situação, tipo, você está num trabalho e o patrão está te enchendo de serviço e a pessoa começa a espanar dentro disso, né? Ela começa a reclamar do serviço, começa a não querer fazer, começa a colocar culpa no outro porque o outro não faz ou não, né? Assim, ou porque o outro ganha mais, ou porque o outro ganha menos, ou porque eu tenho meus problemas e ninguém me vê, ninguém me ajuda. E aí é assim, é uma frase que até o Marco falou do Hélio aí, que a gente sempre escuta, fuga da realidade. Quando a gente começa a reclamar demais, quando a gente começa a olhar demais a vida do outro, quando a gente começa a dar desculpa, a ser vítima, nós não estamos amadurecendo. Isso nós vivemos nessa sociedade assim. A sociedade é assim. A gente veio para esse mundo e a sociedade ela é assim. Ela não cresce, ela não encara o problema e quando tem problema ela foge, ela não quer encarar aquilo, né? Ela faz rebelião, faz saqueia os outros, de tudo. Nós somos assim. Nós temos que aceitar que temos essa porcentagem na gente e trabalhar isso, que é o trabalho espiritual, é isso. Saia desse posicionamento de fuga da realidade e olhe para o que é, né? Tem que olhar para o que é. Tá passando fome? Tô. O que você tem que fazer para sair daí? Trabalhar. Tá sem dinheiro? O que tem que fazer? Trabalhar. Tá sem conhecimento? Tem que estudar. A gente tem que encarar isso. E assim, outras nuances que são autoestima, né? Que é uma das coisas importantíssimas. Ninguém consegue fazer nada sem ter alegria, amor próprio, né? Honestidade, respeito, responsabilidade. Não dá para fazer. Então, quando a gente começa a falar de responsabilidade ou amadurecimento, é encarar uma sombra gigantesca, Verdade. que não é fácil. A gente foi acostumado, né? Pavlov, que é o cara que administrou os cães, administrou a gente idêntico. Nós somos cachorrinhos para a sociedade, que obedece tudo que eles comandam pela televisão, pela rádio, pela mídia, e a gente tem que sair desse posicionamento, né? Assim, aceitar uma individualidade, aceitar uma certa selvageria individual que cada um tem, porque cada um é um arquétipo e cada arquétipo tem a sua própria personalidade que não dá para ser baseado no que existe na sociedade. Então, o amadurecimento, quando as pessoas começam, né, a gente tem assim poucos exemplos, infelizmente, na sociedade, porque quem é maduro ou comanda a gente ou quem ou é maduro ou está tentando libertar a gente. E a gente olha para essas pessoas e fala, esse cara está mentindo. Imagina, eu vou soltar? Como que, como que eu vou soltar? Né? Eu vou passar fome, né? Ninguém me ajuda. Então, é um processo difícil, amadurecimento. Com certeza é. Não vou falar para ninguém que não é. Mas é uma questão assim, esses pontos que eu passei, para a pessoa que está ouvindo agora, é a ponta do iceberg. Pode ter certeza, né? Né, Marco? Matheus? Eu posso até dar um exemplo rapidinho aqui para o Marco falar, de uma coisa que eu passei faz pouco tempo, até comentei com o Marco hoje. Eu estava trabalhando numa área e eu não aceitava mais passar certas coisas dentro da empresa. E eu achava injusto. E eu cheguei numa conclusão de amadurecimento que eu não merecia aquilo. Só que eu precisava de dinheiro. Aí o que eu falei? Eu chegou numa hora que eu falei, não, não mereço isso. Eu vou sair e o universo vai dar um jeito. Se eu tiver que vender alguns bens para me manter no tempo, eu vendo, mas não aceito mais esse padrão. Aí eu entrei na minha rede social e tinha uma mensagem de um amigo meu lá, me oferecendo, e isso eu nem sabia que tinha essa mensagem. Essa mensagem fazia uma semana que estava lá, mas eu não entrava para ver. E eu saí sem esperar nada, falei, vou vender os bens, mas não vou aceitar mais isso. Na mesma área, trabalhando bem menos, fazendo bem menos e ganhando mais. Você vê, porque eu tive amadurecimento de não aceitar mais a situação. Você
vê que interessante. Exatamente. Mas se o Marcos quiser completar alguma coisa... Ah, só vou complementar que o Matheus, uma coisa que o Matheus fez, ele fez o quê? Soltou. Né? Soltou. Isso daí, o soltar, na verdade, o soltar, ele vem com amadurecimento também, né? Porque, imagina, a pessoa só solta quando ela cansa de sofrer, cara. Ela chegou num ponto que ela fala, putz, eu não vou mais sofrer por causa disso. Aí solta, mas já sofreu bastante. Tem muita gente que sofre, não solta, mas nem a pau, não solta. Então, isso daí é uma questão, essa questão da maturação do ser é importante até para você não repetir ciclos, né? Porque a gente sabe, o ciclo vai se repetindo. Enquanto você não elaborar aquela crença que está rodando no seu cérebro, na sua mente ali, o ciclo vai repetir. Você não trocou a crença de que o dinheiro é uma coisa negativa, de que o dinheiro é sujo, de que quem tem dinheiro não vai para o céu, cara, não vai vir dinheiro para você. Não vai, não adianta, porque a sua crença de escassez ainda está impregnada no seu ser ali. Então é importante amadurecer, buscar novas informações para quê? Para que você possa mudar a crença e possa criar a sua realidade, igual o Rafa falou. Porque a gente tem que fazer tem que passar por esse processo aí. E um exemplo que vocês dois usaram aí, a hora que, vamos usar essa palavra, a hora que a porca aperta ali, qual que é a tendência de... A hora que a água bate na bunda, né? É... Aprende a nadar. Aprende a nadar. A hora que você aperta a porca, aí você vê que se a pessoa vai espanar ou não, entendeu? Porque normalmente o que que se vê? A hora que a pessoa está numa situação difícil, corre. Qual que é a fuga que o Rafa, um exemplo de fuga que o Rafa usou? Corre pro colinho da mamãe, do papai, por quê? Ah, não, mamãe, papai, me ajuda. E não vai assumir a responsabilidade, né? Não, eu criei isso aqui, porque assim, a pessoa cria tantas coisas positivas, mas cria também a realidade que está vivenciando de forma negativa, né? Não é só o positivo, cria os dois. Se você só está vivendo o negativo, é porque você só está criando o negativo, na verdade. E aí você tem que assumir a responsabilidade, ao invés de ficar arrumando bode expiatório para N situações da sua vida. Então, amadurecer é você entender que aquela situação que você criou, que está sendo negativa para a sua vida, você olha e fala, nossa, que coisa ruim que eu estou vivendo, mas na verdade é você mesmo que está criando essa realidade. Ou está pagando o vaso chinês que você quebrou, né? E faz parte do processo. É uma questão de você olhar e, em vez de correr para fugir para algum lugar, se esconder, igual uma criança faz normalmente, e lá não, pô, já tem uma consciência madura já, então eu vou assumir a responsabilidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar o vaso chinês que eu quebrei? Tenho, vou pagar. Ah, eu tenho que, igual o Matheus deu de exemplo, não, eu vou soltar isso aqui. Pronto, eu não aceito esse tipo de tratamento. Então, o universo vai me presentear com algo melhor. E foi o que aconteceu. Então, foi um exemplo maravilhoso que o Matheus deu. E essa questão, a gente tem que aprender a enfrentar a vida dessa forma, né? Aceitar também que é feita de ciclos, porque se você perceber que os ciclos que você está vivenciando, você está vendo que você está repetindo ciclos, não fugir, né? Continuar fugindo. Muita gente usa como mecanismo de fuga. Eu dei o exemplo da pessoa que espana aí, corre para o colinho do papai, da mamãe. Outro mecanismo de fuga aí utilizado é álcool, drogas, né? Esportes massivos aí que junta a massa toda. É um mecanismo de fuga, entendeu? Não estou condenando nem julgando quem faz esse tipo de ação, mas é parar para analisar. Será que eu estou encarando a minha realidade da forma que eu deveria encarar mesmo? Ou será que eu estou usando isso como uma fuga de algo que eu deveria encarar e não estou tendo a coragem naquele momento, vamos dizer assim, de ir lá e enfrentar aquela situação para poder solucionar de verdade?
Então, é uma questão do amadurecimento, ela vem para trazer essa nossa experiência de enfrentar a nossa sombra, né? Igual o Rafa falou, a gente precisa enfrentar a sombra realmente, olhar para dentro, ver o que precisa ser trabalhado ali, para não repetir aquele ciclo novamente. Passo para o nosso amigo Ah, aí. achei interessante. Ô, Marco, essa questão da fuga da realidade, eu acho que poucas pessoas, eu acho que ainda é difícil a gente entender porque a gente nasceu nisso, enraizado na gente, sem contar questões espirituais de outras vidas, antepassados, né? Isso aí ainda porque a gente fala, é a ponta do iceberg, porque até na hora que a pessoa começa a ver a toca do coelho, é uma coisa atrás da outra que não para de vir, né? De informação para resolver, problema, problema, problema. E é lógico que no meio da pressão disso tudo, que você começa a descobrir, você fala, por onde eu começo? Pelo amor, pelo amor de Deus, por onde eu começo essa limpeza? Porque realmente, gente, é isso. Todo mundo que tem até uns memes hoje de despertar da espiritualidade, que a pessoa, né, ai, vou poder despertar, toda linda, na hora que vai ver, o despertar tá toda bagunçada. Porque tem que levantar o tapete, tem que tirar toda a sujeira que tá lá, e a gente acha que a sujeirinha é um pouquinha coisa. Só que a gente vai entrar em assim, fuga da realidade que eu queria falar. Televisão, comer, fofocar, ficar no celular, sabe assim, ficar brincando com o cachorro. A gente inventa, toma banho 3 vezes no dia, come 5 vezes no dia, e inventa, a gente inventa, inventa. Eu sei que assim pode parecer pesado, né, para algumas pessoas que vão escutar isso, né? Nossa, então não posso comer 5 vezes. Mas pensa a quantidade de dinheiro que a pessoa gasta comendo 5 vezes no dia. Se esse dinheiro dá 5 vezes, se ela comesse duas, não vai passar fome, gente. Solta a escassez. Crença. Solta a escassez. Se você comer menos, só um pouco menos, vai sobrar dinheiro para você investir em outras coisas. Você vai ter mais ânimo, porque barriga cheia demora mais. Os índios falam que quando eles se alimentam, a jiboia descansa. A jiboia é quem? O estômago. Essa tripa gigante, ela precisa de descanso para elaborar todo esse alimento. Então, assim, a gente vai ficar, se eu for, né, eu, Marco, Matheus, começar a desmistificar tudo isso, é 3 dias falando tudo que tem que fazer, e tudo que tem que explicação, explica. E para amadurecer é difícil mesmo. Nós não vamos adornar a pílula aqui e falar, nossa, foi fácil, foi lindo. Ah, eu não vomitei uma vez, eu não chorei nenhuma vez, eu não pulei um monte de vezes, sabe? Assim, eu não quis fugir, eu não neguei. A gente fez tudo isso. Isso é a realidade, é isso. A gente encarou tudo isso como adulto, de certa parte tentamos encarar da melhor maneira que a gente pôde, mas a realidade nua e crua, infelizmente, é isso que a gente está vivendo hoje, né? Todo mundo tentando fugir da realidade, e agora a realidade está sendo cada vez mais imposta na nossa mente, e não tem como fugir mais, né? E eu acho engraçado porque a política também é outro caso, que nós temos essa visão e a gente não aceita, né? A gente insiste em negar a política. Eu falo de política real, né? A gente está falando de uma política dos homens, né? Vamos falar de uma política real, vamos encarar a realidade da política. E a gente continua adornando a pílula. Então, isso assim, a gente não amadureceu em muitos casos. É difícil? É ao passo, gente. Vou passar a bola para o Matheus aí. Ó, pegando uma carona no que o Rafa falou para vocês, na questão de comer. O ser humano, de quando ele existe, que ele está no planeta Terra, ele não foi acostumado a comer várias vezes por dia. Não tinha geladeira para manter o alimento. E o que ocasionou muitas refeições por dia, né? Que a indústria alimentícia ensinou a gente a comer, porque se a gente não comer bastante, eles não vendem. Eles não vendem. Então, tem que comer de 3 em 3 horas. Podem pesquisar, isso não é um mito. Faz mal comer de 3 em 3 horas. Seu corpo, as suas células não têm tempo para se reciclar, né? Tanto que um médico japonês ganhou um Nobel da Medicina que chama sobre as células, né? Quando você fica em jejum, por isso que ela é tão importante para algumas culturas, o jejum. Quando você fica em jejum, as suas células boas começam a comer as ruins. E quando você está sempre comendo, ela não tem tempo de reciclar seu corpo, porque o seu corpo está usando energia para absorver aquela energia que você está consumindo em excesso.
E nisso tem um mal que causa, que é um mal da modernidade, que chama síndrome metabólica. O cara vai sofrer diabetes, pressão alta, colesterol alto, tudo porque o cara não para de comer. Aí você vai no médico, no nutricionista, tá? Tem que seguir o padrão, Cartilha, né? a cartilha, né? Senão ela não vai ganhar também. Então ela tem que comer esse peixe. E que você tem que comer mais. Aí você vai ver que o seu problema não melhora. Aí você vai entrar no remédio de pressão, vai entrar no remédio de diabetes. Aí você vai ter que trabalhar mais para ganhar mais, para pagar remédio, entendeu? Aí esses remédios vão afetar seu corpo, então um problema vai ocasionando o outro, simples pela crença de ter que comer bastante. E quando a gente começa a absorver informações que estão vindo contra essa cartilha, que é difícil de engolir, você começa a perceber, pô, para que eu como tanto? Né? Para que eu consumo tanto? Aí você começa a viver uma maneira minimalista. Aí dinheiro que você ia usar para remédio, para ficar comendo um monte, você vai usar para outras coisas. Amadurecimento, entendeu? Então, e outra, a pessoa que come bastante não tem tempo para raciocinar, porque o cérebro pesa também. Então, a pessoa fica sempre assim, raciocínio lento. Então, você fica, vai ser sempre um escravo, entendeu? Isso que é importante, né? Porque agora a ciência está provando as mitologias, as culturas antigas, entendeu? Interessantíssimo isso. Eu passo a bola para o Marco, para o Rafa de novo. Muito bom, muito bom. O Matheus falou do alimento é interessante, porque se você parar para observar, é uma pessoa que você percebeu já que tem uma compulsão alimentar ali, que ela come sem parar. Tem pessoas que eu já trabalhei assim e elas falavam, eu gostaria de eliminar alguns quilos aí, uns 10 quilos, né? Aí você vai perguntar, mas o que você come? Eu não como muito. Beleza, ela não come muito. Realmente, ela não come. Só que ela come o dia inteiro, entendeu? Come o dia inteiro, belisca o dia inteiro. Isso daí é uma fuga. E é o que o Rafa falou. É um exemplo, o que o Matheus falou. Porque a pessoa ela não percebe, cara, ela não percebe que ela está beliscando umas 5 bolachinhas ali, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde ela está comendo uma bolacha recheada, entendeu? Ela não percebe, ela vai comendo, vai beliscando. Ela só belisca o dia inteiro, ou seja, foge o dia inteiro. É uma palavra difícil de engolir? É, mas é uma fuga. Se a pessoa começar a ter, porque assim, é uma questão de ter consciência. Na hora que ela vai até o alimento, ela vai parar e vai falar assim: por que eu vou comer isso aqui? Eu estou com fome? É uma pergunta. Estou com fome para eu comer esse alimento aqui? Ou é só porque eu estou querendo mascarar algo dentro de mim? Vou dar um exemplo meu, que eu passei. Quando eu era mais, alguns anos atrás, eu tinha hábito de roer unhas. Não sei se você tem, mas roer unha também é um mecanismo de fuga que nós utilizamos. E eu não conseguia parar de roer unha. Ficava aquelas carninhas vivas aqui, ó, e eu roía a unha. Aí chegou, comecei a estudar, buscar informação e tal. Foi quando eu comecei a entender que aquele mecanismo de roer unha que eu utilizava para fugir da minha própria sombra era a ansiedade. Mas o que estava me causando ansiedade? Então eu fui buscar. Então toda vez que eu levava a mão na boca, colocava ali para roer a unha, opa, parava. Por que eu vou roer a unha? Aí me vinha a informação. A informação começava a rodar aqui no processador e aí eu elaborava. Foi rapidinho assim? Não, não foi rapidinho. Igual o Rafael falou. É um processo, cara. Eu tive que passar por coisas dolorosas para aceitar em mim mesmo, né? Mas eu fui trabalhando isso daí. Tinha uma outra coisa que aconteceu lá atrás também. Toda vez eu chegava final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, tinha um local aqui na cidade que o pessoal ia para se encontrar lá, o pessoal ficava passeando de carro e dava volta de carro numa avenida inteira, nossa, sentava nos lugares lá e ficavam batendo papo, bebendo e etc. Eu chegava lá, um amigo, outros amigos, aí a gente chegava lá, sentava, parava, chegava uma determinada hora da noite, parava e falava assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, nossa, estou cansado de mim. Todo final de semana a gente faz isso, todo final de semana faz isso. Adivinha? A gente falava, não, não vamos mais vir aqui, vamos arrumar outra coisa para fazer. Adivinha? No outro final de semana estava o Marco lá, sentado, andando, entendeu? Por quê? Eu estava sempre fugindo, não queria encarar, né? Mas
o universo é cheio de surpresas e sempre traz um cisne negro para colocar a gente no eixo. Então, aqui estou eu hoje com uma nova consciência, uma consciência mais expandida do que aquele marco de alguns anos atrás. Mas foi um processo, foi doloroso também. Não vou falar para você que foi flores, um campo de flores, igual o Rafael falou. O exemplo que ele deu ali eu achei fantástico, né? A pessoa falou, meu despertar, meu despertar. Acha que vai estar tudo bonitinho. A hora que vê, tá tudo descabelado, né? A barba cortada do avesso, tudo tranquilo, mas faz parte. Mas a gente precisa ter consciência, né? De quando começa a perceber esses mecanismos de fuga, igual o exemplo que o Matheus deu, o Rafael deu do alimento. Cara, se você percebeu que você está comendo demais, só se perguntar a hora que você vai se alimentar, fala, eu estou com fome. Hoje eu uso esse método. Eu como quando eu tenho fome. Eu senti que deu fome, eu vou lá e como. Mas antes de comer, eu tomo um copo d'água. Porque no nosso cérebro tem dois receptores ali, eles não sabem identificar a hora que você está com fome ou sede. Então, toma água. Se a fome ainda continuar a persistir, aí eu vou lá e me alimento. Né? Porque eu acho que é uma forma melhor de trabalhar também. Um corpo também com muita energia deixa você lento e um corpo sem energia também, você precisa se alimentar também. Né? Eu queria falar só uma coisinha. Pode falar. Desculpa atrapalhar você, Não, Marco, mas sobre isso é rapidinho, já vou passar a bola para o Rafa, para o Marco. Passar a bola. Ó, monges tibetanos, eu fiz uma pesquisa, eles comem apenas uma vez por dia e a expectativa de vida deles é de 100 a 120 anos. Ué, mas eles passam fome? Como vivem tanto? Vou dar outro exemplo, o Silvio Santos, um dos caras mais ricos do Brasil. Ele faz 17 anos que ele faz uma única refeição por dia e o cara é bilionário. Então, escassez foi uma coisa que criaram na nossa mente para a gente consumir e perder o nosso tempo com coisas fúteis e não conseguir construir coisas que realmente vão fazer sentido e fazer nós crescermos na nossa existência. E a palavra que eu lembrei do que a nossa célula faz, pesquisa na internet, chama autofagia. O que faz, os hormônios que liberam no nosso corpo. Então, comer demais, pessoal, é mais uma enganação para nos escravizar. Agora eu passo a bola para vocês aí, desculpa, viu, pessoal? Tranquilo. Ô, Marco, quanto tempo nós temos ainda? 6 minutos. Ah, então beleza. Vou passar um recado aí, a gente finaliza, até para não deixar o pessoal também muito ansioso. Que essa questão que a gente está falando, de tudo essas nuances, é assim, a pessoa tem que se investigar mentalmente o que pensa, o que sente, o que pensa sobre financeiro, o que sente sobre financeiro, o que pensa sobre trabalho. Esses trabalhos de casa, eles não vão ser fáceis, mas é uma investigação o tempo todo você encarando o que você está vivendo. Ah, eu estou aqui morando numa casa, o que eu sinto morando aqui? Quando eu convivo com as outras pessoas, o que eu sinto convivendo com as outras pessoas? Preciso lavar a louça, o que eu sinto em questão a lavar a louça? Sabe, é uma questão atrás da outra. É amadurecer, é questionar e colocar uma ação e decisão em cima. Infelizmente, nós não fomos criados assim. Fomos criados como gado que só obedece. E é difícil desobedecer. É difícil. O ego não quer desobedecer. O ego quer continuar obedecendo ao que interessa, né? Ali ao sistema dele. Então, a gente, quando entra dentro desses processos, realmente não dá para ser carinhoso. Não dá, porque não dá para ficar mais agora falando para as pessoas, nossa, vai lá para o campo florido e olha os lírios do campo que você vai despertar. Lá nos lírios do campo você vai chorar e vomitar até as tripas, porque você não vai aguentar a realidade do lírio. A pessoa não vai aguentar a realidade do lírio, é demais para ela. Então, assim, hoje a gente está tendo uma conversa, talvez mais madura, exatamente para isso, né? Para acordar as pessoas e falar, meu, será que sua vida, você não está vivendo sua vida como uma vítima, uma criança, que todo mundo tem que falar o que você faz, o que você come, a hora que você come, e deixando essas emoções e pensamentos te consumirem sem você mesmo se questionar. A pessoa não se questiona, né? O que o Marco falou, nossa, eu estou com fome, eu vou comer isso aqui, eu não estou com fome. Tudo tem um tempo para você descobrir, tudo tem um processo. Mas se você não começar, a pessoa não começar um pouco, né? Um pouco, né? Igual o Matheus. Por que eu estou nesse serviço? Eu gosto desse serviço? Questiona. Não precisa sair atropelando tudo, né? Igual o caminhão e o cara de amarelo na frente.
Não, questiona. Eu vou subir nesse caminhão? Será que eu preciso subir nesse caminhão? Né? Será que o que eu vou fazer vai ser útil? Se for, beleza. Se não for, né? Tá certo que a gente tem a outra parte da lavagem, né? Que é não pensar, né? Fomos produzidos para não pensar. Então você não pensa, você não questiona, infelizmente. Já só vai sair da Matrix quem questionar. Quem não questionar não tem outra opção. Não tem como. A lei do universo é essa, né? Você por si tem que se salvar. O que a gente pode fazer é te auxiliando, mandando as informações que a gente vivenciou. Então, da minha parte foi isso. Aí eu vou passar a bola para o Marco e o Matheus, e aí eles podem fechar depois, se eles quiserem. Gratidão. Tem só mais um pouquinho de tempo, mas dá para finalizar legal. Essa questão que o Rafa falou de nós não fomos feitos, nós não fomos programados aqui, né, para pensar, é realidade. E nós percebemos que nós somos fora da casinha, porque na escola mesmo, né, escola, cursos técnicos, faculdade, a gente já tinha esse hábito de questionar os educadores. E isso, eu vou falar particularmente agora, me trouxe alguns problemas, né? Problemas com notas baixas, mesmo acertando uma boa porcentagem da avaliação ali, e alguns TCCs também, porque tem pessoas que não gostam de ser questionadas, né? Então você tem que ter cautela também, assim, não estou falando para você não questionar, pelo contrário, questione. Questione até o que nós estamos falando para vocês aqui no vídeo, entendeu? Não acreditem na gente. Pelo contrário, vai lá e pesquise. Pesquise e fala, não, eu vou provar que eles estão equivocados. Olha, você vai encontrar N argumentos que podem falar o contrário do que nós falamos aqui. Mas pesquise quem que está pagando o salário daquela pessoa que falou, que fez a pesquisa, entendeu? Porque o nosso ganha-pão, o nosso salário, não depende de empresas que vão financiar o nosso canal. Na verdade, a gente não tem ninguém que financia o nosso canal. Nós estamos fazendo isso para promover ajuda mesmo. Ajuda para a humanidade. Pelo todo, né? Do todo, exatamente. Então, cara, é uma questão de você questionar realmente. Questione. Questionar é uma questão de amadurecimento. E saiba aceitar as respostas que virão. Aceitou, não estou querendo dizer que você deve aceitar assim, tipo assim, não, aquilo é verdade, tudo que ele falou é verdade. Não. Aceitar que todo mundo tem a sua opinião, né? Cada um tem a sua opinião, mas procura as fontes. Procura da onde está vindo a raiz daquela informação. Aí você vai ver certinho o que é melhor para você. E você vai se adaptar conforme aquilo. Isso daí é amadurecimento. Você saber encarar que nós estamos num universo de infinitas possibilidades, mas que tem algumas leis naturais que vão te favorecer ou não, depende do que você escolher. Resumindo aqui, aprenda a ver o que é essencial na sua vida. E quando você resolver mudar para aquilo que é essencial, esteja preparado para as pedradas, porque vão te criticar, vão te questionar, mas eu te garanto a vocês que vai valer a pena. Toda mudança vai na contramão da multidão. É isso que eu queria dizer. Gratidão por mais um vídeo, ao Marco, ao Rafa, a vocês que Gratidão aí. Gratidão. Se Se inscreve, compartilha, comenta, faz todos os memes que puder. gratidão. Gratidão, galera. Valeu, Marco. Valeu, Matheus.